Olá! O câncer de pele é o tipo de tumor mais incidente na população. 25% de todos os casos de câncer registrados no Brasil são de pele, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A doença é dividida em dois tipos, sendo que o mais perigoso é o melanoma, que tem a capacidade de invadir qualquer órgão humano e se espalhar pelo organismo. O projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa cria a campanha de conscientização sobre o câncer de pele. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje com os nossos convidados. Dr. Luiz Fernando Tovo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também o Dr. Rodrigo Munhoz, da Sociedade Brasileira de Oncologia, Rebeca Montanheiro, ela é fundadora da ONG Melanoma Brasil. Ela participa pela internet direto de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde mora e também onde fica a sede da ONG. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Em Discussão. Será que todo mundo dá valor ao uso do filtro solar para proteger a pele dos efeitos do sol? Parque do Ibirapuera combina com esporte, que combina com saúde, que combina com filtro solar. Será? Eu uso filtro. Mesmo quando não tem sol? Mesmo quando não tem sol. Por quê? Minha pele já não é muito boa marcada porque eu sou ex-atleta, então eu tenho muita marca de sol. Então, por causa disso, a gente mantém o protetor, né? Para não piorar um pouco mais as manchas. Um hábito que passa de mãe para filha. A professora Ana Cláudia ensinou a importância do filtro solar desde cedo. Sempre, eu uso protetor solar sempre e procuro, quando vou para tem sol, colocar chapéu, óculos de sol. E quando não tem, igual hoje? Protetor solar. Não sai de casa sem? Não saio sem protetor solar. Em São Paulo, o que a gente faz? Passa sempre protetor antes de sair, não importa o horário, tem que passar protetor. Aí depois o que a gente faz? Pega vai ficando mais tarde, lá começa a sair um solzinho um pouquinho mais forte, passa de novo. Ou se não, quando não sai sol, também passa de novo. Não interessa, tem que passar protetor. Mas nem todo mundo aprendeu a lição. Sem boné e sem filtro solar. Muito errado, sou um péssimo exemplo. Gente, vamos aprender com a Mariana. Normalmente passo todo dia, só que como eu moro em Salvador, lá tá sol sempre. Então, também precisa passar sempre, né? O perigo é o câncer de pele. São dois tipos. O não melanoma corresponde a cerca de 95% dos casos. Mas se for detectado a tempo, tem altas chances de cura. Já o melanoma é o menos comum, mas o mais grave. A estimativa é de quase 6 mil novos casos este ano. A melhor arma contra o câncer de pele é, sem dúvida, o uso do filtro solar. E ele não deve ser usado só lá na praia, não. Na nossa rotina aqui na cidade também. Em dias que o sol está bem forte, em dias que ele está fraquinho, como hoje, e até quando o céu está nublado. Se tiver que ficar exposto, prefira aqueles horários mais indicados, antes das 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde. Também existem outros cuidados que as pessoas podem tomar, como colocar óculos escuros, chapéus ou bonés. Agora, tem um fator que, se espalhado por aí sim, ajuda a prevenção deste tipo de câncer, que é o mais comum, se tornar ainda mais efetiva. É a informação. Uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele, com palestras e ações que orientem as pessoas. É o que prevê o projeto de lei da deputada Marta Costa, do PSD. Ideia aprovada pelo médico que promoveu a primeira mobilização da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O câncer de pele é o câncer de maior incidência e prevalência no Brasil. Estima-se, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que esse ano ocorrerão 140 mil casos novos de câncer da pele no Brasil. No entanto, esses dados estão subestimados, porque não é uma doença de notificação compulsória. Provavelmente esses números são bem maiores. Como ele tem uma relação direta com a radiação ultravioleta ou ao sol, o trabalho que vem sendo feito, não só pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas também por outras instituições, aumentou a consciência da população com relação à necessidade de fazer uma proteção solar.
no sentido de diminuir a incidência dessa doença, e o que também é importante, o diagnóstico precoce, ou seja, um autoexame, procurar um dermatologista toda vez que se tiver alguma lesão suspeita. O nosso projeto de lei é uma conscientização. O que é? É a ministração de palestras e tudo que for ministrado em autarquias, na administração direta e indireta, para as pessoas se conscientizarem do problema da pele. Porque o câncer de pele é um dos mais incidentes na nossa população. Nós temos 25% de todo tipo de câncer que acontece no corpo humano, 25% é o de pele. Então é uma coisa muito séria. O dermatologista alerta para os sinais que cada um pode observar na própria pele. Todo mundo tem uma pinta vermelha, todo mundo tem uma pinta escurecida e grande maioria das vezes isso não é câncer da pele. Então às vezes o indivíduo está com uma espinha no rosto e já não dorme à noite achando que é câncer de pele. Mas é importante a gente notar, por exemplo, em pessoas de idade mais avançada, já que essa relação com a fotoexposição é contínua e prolongada, então na quarta, quinta, sexta década de vida, embora pacientes mais jovens já vinham apresentar câncer de pele hoje, são lesões em áreas expostas ao sol. Uma bolinha avermelhada que sangra espontaneamente. Às vezes cicatriza e volta a sangrar de novo, em áreas mais fotoexpostas. Essa é uma lesão que não quer dizer que ela é um câncer da pele, mas que sem dúvida deve ser examinada por um dermatologista. Uma pinta que modifica o seu aspecto, uma pinta que é maior, por exemplo, a gente dá o parâmetro de 6 milímetros, que é o tamanho da borrachinha que tem no lápis. Se essa pinta for assimétrica, ou seja, uma metade é diferente da outra, se tiver bordas irregulares ou denteadas, se tiver uma variação de cores, são esses aspectos que devem chamar a atenção para que esse indivíduo procure um dermatologista. Doutor Tofo, a repórter Viviane Cesarino chamou a atenção na reportagem. O trabalho foi feito num dia nublado lá no Parque do Ibirapuera, a busca aí dessas pessoas em relação ao que elas têm de informação sobre o uso do protetor solar. Pegando esse gancho, que era um dia nublado, ou seja, faça nuvem ou faça sol, protetor solar sempre. Sim, a radiação ultravioleta ela atravessa as nuvens, então você pode ter uma falsa impressão de fotoproteção quando o dia está nublado. Você deve usar o fotoprotetor também nos dias nublados, principalmente no verão, mas em todo ano num país tropical como o Brasil é recomendável o uso do protetor solar. Doutor Rodrigo, esse problema do câncer de pele, as pessoas dão pouco valor, acham que é uma doença menor, é diferente de qualquer outro tipo de câncer e por isso ficam despreocupadas? Eu acho que de maneira geral sim, tem diferentes fatores que contribuem para esse conceito. O primeiro deles, que é muito importante, é que é um tumor potencialmente curável se diagnosticado em fases precoces, mas que numa proporção pequena de pacientes pode realmente resultar num custo muito significativo e em casos muito avançados até mesmo em morte relacionada ao câncer. Uma segunda questão importante relacionada a essa, até certo ponto, negligência quanto aos tumores cutâneos, é que a cultura contemporânea valoriza muito um aspecto saudável e vincula esse aspecto saudável a uma aparência bronzeada, transmitindo uma imagem de que a pessoa pratica atividades externas. E é claro que para se ter uma aparência bronzeada, a exposição solar é fundamental. Então, para atingir esse objetivo até certo ponto estético, muitas vezes todo o conceito de fotoproteção é negligenciado, deixando de lado um pouquinho a preocupação com o risco de um tumor de pele. É natural e acho que a melhor forma de incorporar o uso da fotoproteção é tornar isso uma rotina diária. Da mesma forma que você escova os dentes, você se veste, você se prepara para sair de casa, num país como o Brasil, o uso de um protetor solar, seja para qualquer atividade externa, mesmo que por curtos períodos, ela deve ser incorporado nessa rotina. Você chamou atenção para essa busca pelo bronzeamento que as pessoas querem. Agora, o bronzeamento não é para todo mundo e as pessoas vão para o sol para buscar esse bronzeamento e dizem, eu não vou usar um protetor solar porque senão eu não vou queimar. Então, quer dizer, como é que se lida com isso? Existem alguns tipos de pele que são particularmente mais sensíveis à exposição solar e que, num contexto de exposição, têm um risco maior de desenvolver um tumor cutâneo. Indivíduos com pele muito clara, com cabelos loiros, olhos claros, têm um risco muito maior do que pessoas com pele escura. Alguns outros fatores de risco incluem aí uma história familiar de melanoma ou de outros tumores de pele, mas disparado o principal fator de risco é de fato
a exposição solar. De modo que... Desculpa. Sim. Essa questão do bronzeamento. As pessoas acabam, muitas vezes, abrindo mão do uso do bronzeador, porque vão para o sol, atrasa o bronzeamento, e aí dizem, não, se eu vou passar um protetor aqui, eu não vou bronzear. É uma situação difícil de lidar nesse momento de conscientização, em que é importante dizer dos efeitos nocivos do sol. É difícil atingir esse equilíbrio entre o objetivo que a pessoa busca e essa imagem que ela busca passar com a conceituação de que a exposição solar é deletéria e traz um risco de câncer associado. Então, são conceitos semelhantes ao, por exemplo, o consumo de carne vermelha e o risco de câncer gastrointestinal. Muitas pessoas gostam de comer carne e se sentem até certo ponto limitadas pelo desejo de comer carne, de adotar uma dieta mais saudável e abandonar alguns hábitos que são corriqueiros. Sim. Então vamos lá para o Paraná, vamos para Foz do Iguaçu, conversar com a Rebeca Montanheiro, fundadora da ONG Melanoma Brasil. Ela participa pela internet. Tudo bem, Rebeca? Tudo jóia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aí com vocês, com o doutor Rodrigo, com o doutor Luiz Fernando também. Obrigada, Mauro. Como é que está aí em Foz do Iguaçu? Tem sol ou está nublado hoje? Você está de protetor solar? Conta pra gente. Em protetor solar, como o doutor estava dizendo, né, tem que ser uma rotina. Na minha vida mudou bastante, passou a ser uma rotina diária, faça sol ou esteja nublado. E Foz do Iguaçu é bem atípica, né? Nós estamos aqui numa região de fronteira e é um local muito quente, faz muito calor. Hoje é um dia mesmo que amanheceu nublado e já mudou, tá sol, tá muito quente. E as pessoas, é bem isso que o doutor falou. Tá nublado, hoje eu não vou passar nada, né? E aí que mora o erro. E você observa isso aí, quer dizer, que é uma região bastante quente, há uma falta de conscientização das pessoas em relação ao uso do protetor, ou aí é diferente? Não, eu acredito que isso seja bem geral, né? As pessoas ainda não criaram esse hábito do uso do protetor solar, ou muitas vezes elas passam na primeira hora da manhã e nunca mais vão reaplicar, né, no dia, e aí você acaba, né, o protetor tem uma limitação de tempo e você tem que reaplicar e as pessoas não fazem isso. E eu acredito também, pelo que a gente observa, né, nos trabalhos aqui com as pessoas, que o público masculino é o que mais tem resistência ao uso. Agora, você vivenciou o problema, literalmente você sentiu na pele o problema, conta pra gente. Literalmente eu senti na pele essa consequência, né, da exposição excessiva ao sol. Eu tenho as características que o doutor já mencionou, né, da pele branca, dos cabelos claros, e eu sempre fui uma pessoa que gostei demais de me expor ao sol nos momentos errados, né? E aí eu observei com o tempo uma alteração numa pinta, que eu já tinha várias no corpo, e graças a Deus o meu diagnóstico ele foi relativamente precoce, porque eu não tive maiores complicações, mas eu realmente abusei bastante do sol, e a gente não acredita que o câncer de pele seja tão sério como ele realmente é, né? Muitas pessoas que entram em contato com a gente dizem isso, mas eu não sabia que o câncer de pele poderia ser tão grave, né? O que a mentalidade da maioria das pessoas é que é uma coisa super simples de resolver e que não vai nos atingir, né? Sempre vai pegar o vizinho, não a gente. Doutor Tovo, ainda naquela questão de que as pessoas vão para o sol e abrem mão do protetor solar porque querem o bronzeamento, e dizem que o protetor solar vai impedir o bronzeamento, e pegando essa informação da Rebeca, de que ela se expôs ao sol em horários errados, quer dizer, provavelmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, que a incidência é maior, no horário de pico lá do sol meio-dia, o sol a pino. Essas duas situações são muito difíceis de serem controladas, porque as pessoas querem o bronzeamento e querem aproveitar um sol durante todo o dia, inclusive nos horários não apropriados. Então, aí o bom senso é que vai regular o nosso comportamento. Na verdade, o que eu tenho observado é que o uso do protetor solar, embora ainda não feito por todo mundo, se você perceber nas praias, está todo mundo passando o seu protetor solar.
E lembrar também que não é apenas o protetor solar de uso tópico que serve como fotoproteção. Hoje nós temos tecidos que nas suas fibras vêm incorporadas com um protetor solar, então é uma camiseta que pode ser de cor clara, que não vai te dar tanto calor e ventila bem, e você pode usar como um complemento na fotoproteção. Um boné e principalmente um chapéu com abas para proteger também a orelha é um outro complemento importante. Então são barreiras que a gente pode utilizar na fotoproteção, além do uso tópico do fotoprotetor. Procurar, nesses horários inadequados, né, algum lugar mais sombreado, estimular as crianças nesses horários mais fortes na praia, de brincar onde tiver sombra, né? Tem até um ditado da Academia Americana que fala: quando você não estiver vendo uma sombra sua, procure uma, quer dizer, o sol está a pino, você não está nem fazendo sombra. E lembrar que o uso do fotoprotetor permite um certo bronzeamento e mais duradouro e sem o ressecamento da pele. Então quem usar o fotoprotetor não vai descamar e talvez até adquira esse aspecto mais fashion, entre aspas, né, porque vem mudando um pouco, os modelos agora não tomam sol de jeito nenhum. Em alguns casos extremos, levando até uma deficiência de vitamina D, a gente tem que lembrar que a gente tem que tomar sol de maneira inteligente, porque a síntese da vitamina D também é importante para as crianças, o sol é antidepressivo, os idosos, você tem, é muito importante na fixação do cálcio dos ossos. Porém, tem esse efeito deletério num país tropical, principalmente para pessoas que vêm de outras latitudes, ou seja, uma pessoa que vem de uma latitude onde o sol é mais fraco, um descendente de europeu, peles claras como você, olhos claros, então essa pessoa ela tem que usar uma barreira maior do que uma pessoa que se bronzeia com maior facilidade, que também deve usar o fotoprotetor. Pois é, as pessoas que se bronzeiam com maior facilidade, porque têm a pele mais morena, todo mundo tem que usar o protetor solar, claro, levando em consideração o fator de proteção. Inclusive, sim, as pessoas de pele negra. Olha, a gente indica a fotoproteção para todo mundo, fator acima de 30 de preferência, para a fotoproteção solar. Agora, vou dar um exemplo aqui. Você vê o Gustavo Kuerten, tenista, e vê, sim, o Pelé. Se olha para o Pelé, você não sabe quantos anos o Pelé tem. E ele se expôs ao sol a vida inteira como esportista, assim como o Gustavo Kuerten, horas ali jogando tênis no sol. Você vê um envelhecimento mais evidente, não um envelhecimento, mas sinais de fotodano mais evidentes num atleta de pele clara do que num de pele escura. Você não sabe quantos anos o Pelé tem. Lembrando que o sol não apenas dá câncer de pele, mas promove um certo envelhecimento precoce. Então, Guga, me desculpa, eu estou usando o teu exemplo, mas eu sei que você usa fotoprotetor. Tem uma outra questão importante nessa conversa sobre fotoproteção. Além do período do dia no qual a fotoproteção é fundamental e que o risco é maior, o período da vida também é importante. É muito bem documentado que o risco maior de tumores cutâneos relacionado à exposição solar se dá quando essa exposição é intermitente e principalmente em períodos mais precoces da vida, principalmente na infância e na adolescência. E daí uma necessidade de se cuidar de forma mais veemente, principalmente de crianças e adultos jovens, adolescentes, justamente porque é a população, a faixa etária, que vai sofrer os maiores danos no longo prazo dessa exposição solar inadvertida e excessiva em fases nas quais ela não necessariamente tem acesso à informação e não sabe lidar com esse tipo de informação. E daí a necessidade dessas campanhas de conscientização e de um engajamento popular maior para garantir que essa população mais sujeita aos efeitos nocivos da exposição solar tenha acesso a medidas de fotoproteção. Como é que a gente consegue fazer uma explicação, não técnica, evidentemente, trocar em miúdos isso para o público? Qualquer célula que compõe a pele pode originar um câncer de pele? Como é que a gente explica isso? Olha, o que o sol faz, a radiação ultravioleta faz, ela transforma o DNA da célula, né? A célula tem um ciclo de vida e ela transforma aquele DNA para que essa célula tenha um comportamento de multiplicação anormal, né? E tem um mecanismo de reparação do nosso corpo. Se a fotoproteção for muito intensa, contínua e prolongada e tiver também uma tendência pessoal, isso aí fica mais difícil e ocorre aí o fotodano em todas as células do nosso corpo, nas partes expostas, né? Eu queria só reforçar o conceito que o Rodrigo passou. Até 18 anos de idade, mais ou menos, isso é a literatura, né? Cerca de 80% do dano solar da nossa pele foi causado. Então, a infância e a adolescência é o nosso público-alvo na fotoproteção, né? Isso é um dado importante. E com relação a esse dano, também no que se refere ao melanoma, aí você tem uma tendência familiar
e está relacionado também com o número de pintas que a pessoa tem pelo corpo. Mesmo o melanoma, que é muito agressivo, quando detectado precocemente, como no exemplo aqui citado, né, ele é curável. Então, também o exame precoce ajuda muito aí já na segunda fase, que é o tratamento da lesão. Vamos falar de novo lá com a Rebeca, que está em Foz do Iguaçu, pela internet. Rebeca, como é que você identificou o seu problema? Você tinha noção de que pudesse ser um câncer de pele? Era uma lesão suspeita? Como é que foi? Não, eu não conhecia, né, essas variações de tipos de câncer de pele. Eu me lembro assim, que eu sempre fiz visitas periódicas ao dermatologista, mas mais por questões de estética, e já fiz alguma retirada de algumas pintas que me incomodavam. E eu sempre fui alertada dos riscos do câncer de pele, mas de uma forma assim, geral, né, que haveria alguns riscos, mas eu não tinha essa noção da dimensão. E eu comecei a observar a alteração da coloração e da simetria de uma pinta minha no braço. Então, a vantagem foi que foi no local de fácil visualização, né? Que nem sempre, em alguns casos, isso é simples. E aquela pinta começou a ter muita variação dentro daquelas variações que a gente observa quando é um melanoma. E então isso me levou a procurar o dermatologista novamente, mas por um desconforto estético, né? Eu não tinha noção nenhuma da dimensão daquilo que poderia estar acontecendo. E era um melanoma ou não melanoma? Era um melanoma, isto. Era um melanoma. E o interessante é que no dia que eu recebi o diagnóstico, a dermatologista foi fazer a leitura do laudo para mim e eu não sabia o que ela estava dizendo. Então, para você ver como, mesmo a gente tendo informações, a gente acaba tendo mais informações sobre outros tipos de câncer. E o melanoma, principalmente na geração mais jovem, que o doutor ainda estava explicando, né, sobre a maior exposição que nós temos ao sol nessa geração de adultos, de jovens adultos, desconhecem o que é o melanoma, né? Então, até isso, dentro dos trabalhos que a gente tem desenvolvido nas redes sociais, a gente tem feito alguns banners digitais com infográficos, coisas que são bem chamativas para que esse público jovem seja alcançado, né, com essas informações do que vem a ser o melanoma, das suas características e também com mensagens de alerta para que esses jovens e adolescentes sejam alcançados com esse tipo de informação. Bom, você se curou, não houve maiores consequências em relação a esse melanoma. E como é que é a vida hoje? Claro que você não abre mão do protetor solar, mas quais são os outros cuidados que você tem, até para a multiplicação da informação, e para isso você fundou a ONG Melanoma Brasil? Eu acho que a maior mudança de vida que eu tive pós-melanoma foi esse desejo muito grande de ajudar outras pessoas, de levar informação para que pessoas não passem, né, pelo susto que eu passei e outras pessoas sejam alcançadas com informação e que pacientes também tenham apoio, porque é muito interessante você ver pacientes que têm o mesmo sentimento que você após um diagnóstico, né? A gente se sente sozinho, acha que é o único no país com aquela doença que não é muitas vezes tão falada, tão divulgada. E o espaço do grupo traz esse acolhimento aos pacientes que se sentem mais consolados, confortados com outras experiências. Eu acho que isso para mim foi o maior ganho de vida. É claro que outras mudanças também vieram, principalmente com os hábitos de exposição ao sol. Eu não me exponho mais ao sol de maneira nenhuma, somente com um protetor solar de todas as formas, como já citado pelos doutores, não só o tópico, né? E a gente passa a ter mais cuidado com até alimentação, hábitos esportivos, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e com mais saúde, né? Como é que você se cuida, por exemplo? Você chamou a atenção que a sua pinta foi no braço, portanto, numa área visível. Poderia ter ocorrido nas costas, numa área não visível. Quer dizer, dependeria muito de uma outra pessoa, do convívio, né, para te chamar a atenção disso.
Como é que você faz para levar essa informação para frente nesse aspecto dessas lesões suspeitas em áreas não visíveis? A gente, dentro das nossas peças de comunicação, de informação, nós batemos bastante na tecla do autoexame e também sempre falamos, olha, você tem que, peça, né, pelo menos uma vez por mês o apoio de alguém, um familiar que possa olhar, principalmente a área das costas, que é um local que a gente não consegue visualizar, né? E claro que a visita ao dermatologista periodicamente é muito importante, que esse é o profissional que realmente vai conseguir verificar qualquer alteração que tiver, né? Mas a gente sempre está batendo na tecla do autoexame. Muito bem, nós estamos aqui na TV Assembleia SP falando sobre o projeto de lei número 798 de 2015, de autoria da deputada Marta Costa, do PSD. Esta matéria institui a campanha de conscientização sobre o câncer de pele, com palestras e também com ações. Estamos aqui no estúdio com especialistas, estamos também com a Rebeca Montanheiro, lá no Paraná. Ela é da ONG Melanoma Brasil. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida para continuar esse bate-papo. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre um projeto de lei de autoria da deputada Marta Costa, do PSD, que institui a campanha de conscientização sobre o câncer de pele, uma campanha com palestras e com diversas ações. Aqui no estúdio, o Dr. Rodrigo Munhoz, da Sociedade Brasileira de Oncologia, no Paraná, em Foz do Iguaçu, mais exatamente, via internet, a Rebeca Montanheiro, fundadora da ONG Melanoma Brasil. Até aqui nós estivemos também com a presença do Dr. Luiz Fernando Tovo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas ele teve que se ausentar do programa porque foi chamado para uma cirurgia. Nós vamos dar aqui sequência com o Dr. Rodrigo. Uma questão importante em relação aos protetores solares, doutor Rodrigo, essas nomenclaturas UVA, UVB, que são os raios ultravioleta do tipo A e do tipo B. Qual é a diferença? Um é mais agressivo do que o outro? Que informação a gente pode trocar em miúdos para o nosso telespectador? A radiação ultravioleta como um todo ela é danosa para a pele. Como a gente discutiu no primeiro módulo, a radiação induz esse dano do DNA, que é o primeiro passo aí para gerar os tumores cutâneos. A questão do uso de fotoproteção para ondas UVA ou UVB é só parte do problema. É claro que o uso de fotoproteção é fundamental como protetores solares, mas existem outros métodos também, como métodos de barreira, como evitar os horários de pico de exposição solar, que também fazem parte desse cuidado para diminuir o risco de câncer cutâneo relacionado à exposição solar. Como é que se define o número, o índice o fator de protetor solar, que tem 15, tem menos até, tem 4, tem 6, tem 15, tem 30, tem 50 e por aí vai. Sim. Tem até 70. Como é que se define quem vai usar o quê? É claro que existe algum grau de variabilidade de ajuste para o fototipo cutâneo, para a composição, para o tipo de pele do indivíduo, mas as recomendações atuais sugerem o uso de protetor solar, fator de proteção solar 30 ou superior. Isso é o que a Sociedade Americana de Dermatologia recomenda e o que a Sociedade Brasileira também tem seguido, o uso de um fator de proteção solar de 30, pelo menos, ou superior a isso, especialmente nesses horários em que há uma exposição solar mais prolongada. Para todo mundo, então? Para todo mundo. Essa é a recomendação geral. É claro que indivíduos que têm uma pele mais escura, com mais tendência ao bronzeamento natural, têm um risco de dano, uma proteção maior intrínseca da pele. Mas a verdade é que os dados são muito limitados para conseguir individualizar a recomendação do fator de proteção solar para cada fototipo cutâneo. Então, para simplificar um pouco e conseguir disseminar o conceito e, principalmente, aumentar a aplicabilidade dessa recomendação, o que você tem recomendado é justamente isso, o uso de protetor solar de um fator de proteção ao menos 30. Agora, esses números, 4, 6, 15, 30, o que representa? Há informações de que é o tempo de exposição solar, mas há informações também que é a quantidade de vezes que você está sendo protegido em relação
numa comparação se você não estivesse usando aquele produto. É isso? Esses são números que tentam quantificar ou estimar o valor do benefício com o uso do protetor solar. Isso é quantas vezes mais você está protegido com o uso daquele fator de proteção então, não é em comparação à exposição normal. É que uma coisa é vinculada à outra, né? Se você fica mais tempo exposto ao sol, você tem um risco maior. Se você fica 2 vezes mais tempo exposto ao sol, você tem um risco 2 vezes maior de uma queimadura solar. E um fator de proteção 2, por exemplo, diminuía isso pela metade para uma exposição solar de um período de uma vez só. Então, na verdade, a intensidade e o tempo de exposição. Mas é natural que cada indivíduo tem uma susceptibilidade e reage de uma forma à exposição solar. Por isso que também é difícil ajustar esse número do fator de proteção solar ao indivíduo para cada tipo de pele. Agora, você tem uma estimativa, uma média. Agora, é uma confusão danada comprar protetor solar, porque são muitas marcas, isso é bom pela concorrência, mas são inúmeros tipos. Você vê óleo bronzeador, você vê protetor, kids, para adulto, aí é uma série de variações ali do produto que fica difícil escolher. Precisa de orientação médica, indicação médica. Uma das ideias de tentar popularizar e expandir as recomendações é justamente de aumentar a adesão e a facilidade de acesso. Por isso que as recomendações são simples. As recomendações são de usar um fator de proteção solar de ao menos 30, sem muita individualização, complexidade, justamente por conta disso. Quando você está na frente da prateleira do supermercado e tem que pegar um protetor solar, você acaba se bagunçando um pouco. Então, a mensagem que a Sociedade de Dermatologia e Oncologia tem passado é essa, um protetor solar com fator de proteção 30. É claro que existem variações nas fórmulas e diferentes formas de aplicação e diferentes veículos, por exemplo, alguns veículos que são menos irritantes para os olhos, para se usar em crianças. Mas essas são estratégias para tentar aumentar a adesão, para tentar aumentar a população que de fato usa o protetor solar. Não tem nenhuma recomendação específica quanto à melhor forma de aplicação, por exemplo, se é spray, se é a forma em loção, se são os hipoalergênicos ou os habituais. Isso, na verdade, vai um pouquinho da própria experiência da pessoa com algum tipo de fotoproteção. Esse era o meu próximo questionamento. Se é loção ou se é aerossol, tanto faz. Isso vai da experiência de cada um. Tecnicamente é indiferente. Da adaptação de cada um. Exato. E em relação ao que é um produto indicado para o corpo e o que é um produto indicado para o rosto. Porque esses de rosto vieram mais recentemente. É uma questão mercadológica apenas. Exato. Ou um produto para o corpo pode ser usado para o rosto também? Existem diferenças na composição de fórmula, na forma de aplicação, como você consegue, se isso resulta em maior ou menor oleosidade da pele, se é mais ou menos alergênico. Então, essas nuances têm que ser adequadas para o seu tipo cutâneo. É claro que existem alguns protetores para face que têm na sua formulação, no seu veículo, substâncias que evitam, por exemplo, a obstrução de poros, que são menos alergênicas. Então, essa adequação é fundamental e, na verdade, nesse sentido, até mesmo uma consultoria com o dermatologista seria importante para ele ajustar o melhor tipo de fotoproteção ao seu tipo cutâneo. Vamos voltar a falar com a Rebeca Montanheiro, que está lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Rebeca, como é que você escolhe aí o seu produto, o seu protetor solar, tanto o facial quanto o de corpo? É muito confuso mesmo comprar esse tipo de produto, não é? Não é fácil, até porque existe uma variedade muito grande de produtos hoje no mercado, né? Mas, como disse o Dr. Rodrigo, eu concordo plenamente, eu acho que uma orientação de um dermatologista é a melhor opção, até principalmente para as mulheres que têm diferentes tipos de pele, né? No rosto, é mais seco, é oleoso, e hoje tem produtos que são mais adequados para essa questão do rosto. Então, eu acho que uma consulta, uma opinião do dermatologista é a melhor opção na escolha do produto. Por que, na sua opinião, Rebeca, os homens são mais resistentes ao uso do protetor solar? Olha, boa pergunta, porque os homens que eu converso, a gente fala de protetor solar, alguns já olham com cara feia, não gosto de passar creme, e não é creme, né? É uma proteção. E a gente vê muitos homens em atividades de campo, né? Nós tivemos um trabalho aqui em uma empresa de conscientização, há um número muito grande de homens que trabalham nas linhas de transmissão, manutenções em áreas externas, e muitos não querem usar, né, protetor.
acham que não precisa, ou o que a gente sempre diz assim, então coloca um boné, use uma camiseta de manga longa, que também são formas de se proteger. Mas eu também acho que nas áreas litorâneas isso já tem mudado bastante. Né? Você vai realmente na praia e até mesmo os homens já estão se incomodando porque o sol está muito forte, né? Então, isso também acaba gerando uma conscientização um pouco maior. Mas eu ainda acho que há uma resistência um pouco maior no público masculino. Seguramente é cultural, é uma questão do machismo. Eu acho. O Dr. Tovo, no bloco anterior, chamou a atenção do Guga, né, do Gustavo Kirten, como um dos atletas, uma das pessoas que dão valor a isso e que as pessoas poderiam se espelhar nele, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que... até os homens estão ficando um pouco mais vaidosos e cuidadosos com as questões da pele, e eu acho que o apelo que nós todos temos feito, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que está aí com a campanha do Dezembro Laranja, a gente também tem participado, e isso gera uma mudança, né, de atitude, de postura das pessoas. Então a gente espera que isso seja um bom exemplo, né, para todos os públicos. Agora, usando uma gíria aqui, popular fala sério, os preços também dos produtos, né, Rebeca? Porque não é para todo mundo. E aí isso também dificulta o avanço da conscientização. Porque a hora que a pessoa chega na prateleira e vê aquele preço lá, às vezes mais de R$100, 200, dependendo do tipo de produto importado, fica difícil, né? Isso fica difícil. Tem alguns países, tem alguns lugares com de protetor solar, né? Eu acho que é um desejo aí de todos nós que um dia a gente consiga isso no Brasil, que haja uma distribuição maior de protetor solar, que as empresas se conscientizem e distribuam protetor para os seus funcionários, principalmente os que vão a campo, porque realmente o fator econômico às vezes é uma das coisas que dificulta, né, a compra e o uso do protetor. Então, se a gente tivesse isso em alguns locais de distribuição gratuita e essa consciência nas empresas, acredito que ajudaria bastante. Doutor Rodrigo, o senhor sabe dizer o porquê disso? Por que esses produtos são tão caros? O senhor tem as informações dos laboratórios, os médicos têm as informações dos laboratórios? É imposto? O que acontece que fica inviável economicamente para boa parte da população? De fato fica. O custo atualmente de um protetor solar de boa qualidade muitas vezes limita a adesão e o uso corriqueiro de um protetor solar, mas os fatores envolvidos nesse custo tão elevado, mesmo para as fórmulas mais baratas, eu realmente não sei justificar. É natural que esses movimentos de conscientização e de organização que buscam chamar a atenção para o problema dos tumores cutâneos, uma outra faceta desses movimentos deve ser justamente de tentar popularizar o acesso, flexibilizar e facilitar o acesso à proteção solar, porque só dessa forma é que a gente vai conseguir ter uma medida que resulte de fato no impacto populacional. Uma política pública de distribuição de protetores solares, por exemplo, por meio do SUS, alguma coisa, uma ideia nesse sentido? Essa seria uma alternativa. Existem países que têm esse tipo de política, mas nós focamos a discussão muito aqui somente no uso do protetor solar, mas é importante salientar que dentro desse conceito de prevenção de tumores cutâneos, outros fatores são importantes. Por exemplo, um rastreamento adequado daquelas pessoas que têm um risco aumentado de tumores cutâneos, aquele indivíduo que tem um familiar com tumor de pele, é importante que esse paciente faça um acompanhamento regular com um dermatologista. A prevenção de uma exposição desnecessária ao sol, por exemplo, ou a radiação ultravioleta. Desde 2009 na Califórnia é proibido o uso de câmaras de bronzeamento para pacientes menores de 18 anos, e o uso de câmeras de bronzeamento artificial em qualquer idade é desencorajado, justamente por ser interpretado como uma forma de exposição desnecessária a um fator ambiental potencialmente danoso para a pele. Outro fator envolvido nessa política de prevenção é o pronto reconhecimento e uma disseminação do conhecimento de como um tumor cutâneo pode se apresentar, quais são as características de um tumor de pele, quais são as bandeiras amarelas numa lesão de pele que devem justificar uma pronta avaliação por um dermatologista. Então, realmente, o uso da fotoproteção é parte do problema e resolveria uma parte significativa dos tumores de pele, mas tem outras ações que são necessárias justamente para aumentar o controle sobre esse tipo de tumor. Pela literatura médica, doutor Rodrigo, quando um melanoma, e é o tipo de câncer que mais tem capacidade de invadir outros órgãos, invadir órgãos da pessoa, enfim,
Quais são normalmente os órgãos atingidos pela literatura médica, na média, a partir de um melanoma? O melanoma é um tumor que tem um comportamento extremamente variável. Ele, teoricamente, pode acometer qualquer órgão, qualquer sítio do corpo, ele pode gerar metástases. Na maior parte das vezes, isso acontece para fígado, pulmões, linfonodos, subcutâneo, em algumas situações ossos. E é importante também, nesses pacientes que têm doença muito avançada, manter algum grau de atenção para a possibilidade de envolvimento do cérebro. Só para ter uma ideia dessa agressividade do comportamento do melanoma, o melanoma ele corresponde só a 5% dos tumores cutâneos ou menos. 95% são os tumores de pele não melanoma. Só que 75% dos óbitos relacionados a tumores de pele se devem ao melanoma. Então, vendo essa desproporção entre número de casos novos e peso no número de pacientes que infelizmente falecem por tumores cutâneos, dá para entender um pouquinho essa agressividade do melanoma. O número de pessoas atingidas pelo melanoma é muito pequeno, numa comparação com o não melanoma, mas o índice de mortes é muito elevado. Exatamente, justamente por conta desse comportamento agressivo. Ainda assim, é importante dizer que a chance de cura de um melanoma localizado, isso é, de um melanoma restrito à pele, antes dele envolver o linfonodo, ainda é extremamente alta. Dependendo de outros fatores de risco, essa chance de cura pode chegar a até 98%. Então, novamente, é importante reconhecer precocemente o melanoma, porque é uma entidade potencialmente curável. Agora, os tipos de câncer de pele, seja melanoma ou não melanoma, estão sempre ligados ao sol, ou existem outros agentes, outros fatores ambientais que podem provocar? Por exemplo, uma determinada iluminação, não sei se é mito ou se é verdade, em relação à iluminação fluorescente, que poderia ser um agente causador. A preocupação com as ondas que são visíveis com iluminação artificial ela é um pouco menor, naturalmente, do que com a exposição solar. Os dados são um pouco inconclusivos. O que é muito claro é que o dano da pele se dá através de radiação ultravioleta e que o principal culpado nesse cenário é, de fato, a exposição solar ou outras formas artificiais de exposição à radiação ultravioleta, como as câmaras de bronzeamento artificial. Mas existem alguns fatores de risco que divergem um pouquinho para os tumores de pele melanoma e para os tumores de pele não melanoma. Por exemplo, falando um pouco do caso do melanoma, o número de lesões de pele de pintas que você tem é um fator de risco. É muito bem documentado que indivíduos que têm mais do que 50 pintas têm um risco maior de desenvolver melanoma. A história familiar, isso é, um parente de primeiro ou segundo grau com melanoma, também aumenta o seu risco de desenvolver melanoma. Mudando um pouco para os tumores não melanoma, outros fatores de risco também aumentam a incidência. Por exemplo, processos inflamatórios crônicos da pele podem resultar num risco aumentado, principalmente do carcinoma espinocelular. Então, os fatores de risco eles divergem um pouco, mas ainda o mais facilmente contornável e que provavelmente corresponde à maior parte dos casos ainda é a exposição à radiação ultravioleta. O que precisa ser feito, doutor Rodrigo, para que os números sejam mais fiéis? A expectativa é de 140 mil novos casos de câncer de pele em 2015, o ano já está terminando, esse número deve estar próximo disso. Porém, são números não confiáveis porque há subnotificações, porque não existe obrigatoriedade de se notificar justamente cada caso que aparece. Como é que muda isso? Não seria o caso de obrigar essa notificação? Essa seria uma estratégia ou a organização não necessariamente de uma notificação compulsória, mas de sistemas de registro de câncer que tivessem uma penetração nos diferentes órgãos que tratam essas patologias, de modo a aumentar as notificações e o número de casos reportados. Só para ter uma ideia de quão discrepante é a notificação no Brasil e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o número estimado de tumores cutâneos, incluindo melanoma e não melanoma, é da ordem de 3,5 milhões a 5 milhões. E mesmo com o sistema de registro eficaz que eles têm lá, ainda assim há um número significativo de subnotificações. Um fator que contribui para isso é a forma de tratamento. Muitas vezes as lesões que muitas vezes não são inicialmente diagnosticadas como tumores cutâneos são ou simplesmente removidas e não são enviadas para um laboratório de patologia. Então você não tem um diagnóstico final de um tumor cutâneo. Existem outras técnicas que não permitem análise anatomopatológica. Você pode usar, por exemplo, técnicas de crioterapia ou uso de tópicos que queimam a lesão e daí fica inviabilizado um diagnóstico definitivo. Isso contribui também para as subnotificações. Vamos seguir com a Rebeca. Rebeca, a gente já está caminhando aqui para o final do programa.
Quais são os projetos da ONG Melanoma Brasil para 2016? Como é que você pretende avançar com essa sua missão de levar informação sobre o câncer de pele para todo o Brasil? Nós estamos avançando aí com o grupo de pacientes, que é uma coisa que eu acho que é bem importante, como o Dr. Rodrigo estava dizendo, até, né, são os números de casos não são tão confiáveis e a gente tem recebido esses pacientes, eles um formulário e a gente está montando um banco de dados com todo o histórico desses pacientes, que eu acho que isso pode ser muito importante aí num futuro próximo, né? Então a gente quer intensificar os pacientes, promover em 2016 encontro com esses pacientes e para que a gente possa levar médicos para conversar com esses pacientes, para eles trocarem experiências, né? Como já é feito com outros tipos de câncer, nós também queremos avançar para isso. De forma inédita, porque acho que nunca foi realizado um encontro com pacientes no Brasil. E o nosso start em janeiro é colocar o nosso site no ar, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não acessam redes sociais, principalmente adultos mais velhos, então o site a gente acredita que seja um local de acesso à informação facilitada para esse tipo de público, que a gente espera já colocar no início do ano. E em maio, que internacionalmente é um mês de combate específico ao melanoma, a gente vai intensificar as nossas ações com uma campanha de prevenção ao melanoma. Quais são os canais para as pessoas chegarem até a ONG Melanoma Brasil? São as redes sociais, Instagram, Facebook? Instagram, Facebook. Em breve já estará no ar e vai ser www.melanomabrasil.org. Nós também temos o e-mail que as pessoas podem estar em contato conosco, que é o melanomabrasil@gmail.com. Nós estamos aí à disposição em qualquer uma dessas ferramentas para conversar, dar toda a orientação que for necessária. A gente também ajuda os pacientes a encontrarem um médico certo na sua região, do país que ele mora. Então, estamos aí à disposição e quem quiser também ser um voluntário, levar informação, a gente tem os kits de folhetos com as informações básicas sobre o câncer de pele. Se a pessoa quiser distribuir na sua cidade, ela pode nos escrever e gratuitamente nós enviamos esse kit. Rebeca, 15 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei da deputada Marta Costa, do PSD, sobre essa campanha de conscientização. Sua palavra final. Eu quero parabenizar a deputada Marta por essa iniciativa muito importante. Eu acho que isso pode contribuir para o trabalho que já tem sido feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também pela ONG. Eu acredito que vem aí somar esforços para tudo isso e para que nós possamos contribuir para que esses números reduzam de casos no Brasil. Obrigado pela sua atenção com a gente, Rebeca. Eu vou continuar aqui com o Dr. Rodrigo, mas fica aí, não sai daí não. Dr. Rodrigo, sua palavra final sobre o nosso tema, 20 segundos para a sua conclusão, o projeto de lei da deputada Marta Costa. Esse é um projeto extremamente válido e é um esforço muito importante. A única forma de se avançar na diminuição de casos graves desse tipo de tumor e mesmo de casos precoces é através da disseminação do conhecimento, de uma adesão cada vez maior da população a iniciativas que diminuam a exposição aos fatores de risco e que permitam um acesso pronto a um dermatologista em caso de suspeita. Então, de fato, é uma iniciativa muito válida e muito bem-vinda nesse momento, especialmente para um país como o nosso, com tantas atividades externas, com tantas praias e com tanta chance para se expor ao sol. Dr. Rodrigo Munhoz, Sociedade Brasileira de Oncologia, muito obrigado pela presença aqui nesse programa em discussão de hoje. Rebeca Montanheiro, também da fundadora ONG Melanoma Brasil, ela falou com a gente lá de Foz do Iguaçu, no Paraná. Obrigado a você que também nos acompanhou, obrigado pela audiência. Hoje falamos sobre o projeto de lei de autoria da deputada Marta Costa, que institui campanha de conscientização sobre o câncer de pele. Tchau, até o próximo tema. Vale a pena. Eu tô com a situação